na cozinha chinesa com um toque tropical, hoje nós vamos preparar um lombo à moda oriental com abacaxi. Além disso, ainda vou te mostrar uma ideia sensacional para a guarnição do prato. Garanto que você vai adorar. Bora para a cozinha? Para este preparo, vamos precisar de lombo de porco, abacaxi, pimentão vermelho, gengibre, cebolinha, cenoura, cebola, gergelim, molho de soja, amido de milho, óleo de gergelim, um óleo caseiro, tipo de girassol, por exemplo, alho, açúcar, pimenta calabresa e sal. Para este preparo, nós vamos utilizar duas técnicas bem simples, características da cozinha chinesa. A primeira delas é saltear os ingredientes no fogo bem alto, o que cria uma crosta na parte externa e mantém a textura no interior. E a segunda é utilizar o amido de milho para fazer o molho, que dá uma textura bem característica dessa cozinha. O pimentão já lavado e higienizado, já limpei, tirei aquelas partes brancas que não tem um sabor muito agradável. Vou cortar em pedaços. Então, só cortar e pedaços, não muito pequenos. A cebola também vou cortar em pedaços, proporcionais ao pimentão. Então já descasquei. Vou tirar as pontas e vou cortar ao meio, girar ao meio novamente. Como a cenoura está muito grande, parti ela ao meio, já descasquei, vou cortar em rodelas bem finas. E aqui eu estou cortando meio diagonal, só para dar um charme no prato. Os dentes de alho, quero muito bem repicados. Então primeiro vou cortar umas tirinhas, pedacinhos. Já repeti o processo com os outros dentes de alho e agora, apoiando o dedo sobre a faca, em movimento de balanço, vou repicar até ficar bem pequenininho. A cebolinha, também lavada e higienizada, e também vou cortar na diagonal, para lembrar a comida chinesa. Então só apoiar com os dedos sempre para dentro e ir cortando na diagonal. Para descascar o gengibre, vou te dar uma dica muito boa. Use uma colher. A colher facilita os contornos do gengibre e você tira só a pelinha. Você sabia que os orientais têm um ralador próprio para gengibre? Isso mesmo, vou usar o meu aqui só como uma curiosidade. Ele rala, fica bem fininho e aproveita bastante o gengibre. Conseguem ver que a massa de gengibre fica bem moidinha? Dá para usar o ralador de casa naquela parte mais fininha. O abacaxi, já descasquei, já limpei ele bem. Vou usar aqui 1/3 dele. Só picar em cubos. Piquei em pedaços. Vou picar em tiras proporcionais. E aqui, só o meio. Então, um bom tamanho. Assim como o abacaxi, o porco também, vou cortar em cubos grandes. Então primeiro, um pedaço da largura que eu quero no meu cubo. E aqui agora vai depender da altura do lombo. Se ele tiver maior, ao meio e em pedaços. Ou então só em pedaços. Aqui eu vou cortar ao meio e cada metade dessa em 3. Já transferi a carne para essa tigelinha, já coloquei o alho, vejam como ele está muito bem picado. Vou temperar com um pouco de sal, metade do amido de milho e o equivalente a 2 colheres de molho de soja, de shoyu. Agora é só misturar e deixar tomar gosto por uma meia hora. Das 5 colheres de shoyu, nosso molho de soja, usei 2 para temperar o lombo. O restante nós vamos preparar o molho que vai entrar só lá no final do preparo. Vou acrescentar açúcar, o restante do amido de milho, o gengibre ralado e o equivalente a umas 3 colheres de água também. Agora aqui é só misturar e reservar para usar no final. O óleo de gergelim é bem típico da cozinha chinesa, mas ele tem um sabor muito forte. Por isso que a gente usa um pouquinho dele e mais óleo comum. Aqui eu tenho 6 colheres de óleo de casa, óleo de girassol. Vou colocar 2 colheres de óleo de gergelim. Uma proporção de 1:3. Já vou misturar aqui antes para facilitar o uso. Como eu preciso sempre da panela muito quente,
eu escolhi uma panela que concentra calor. Além disso, ela é fina. Enquanto ela está esquentando, vou aproveitar para tostar o gergelim nela. Só colocar aqui e mexendo de vez em quando até ele começar a pipocar. O gergelim já está tostado, vocês podem perceber que a panela está bem quente. Já vou retirar e imediatamente entrar com a cebola. Agora nós vamos saltear cada parte, legumes, abacaxi, carne. Para isso sempre vai entrar um pouquinho da mistura de óleos e o ingrediente. E é só ir refogando até ele murchar um pouco. A cebola já está no ponto ideal. Esse processo costuma ser muito rápido, principalmente se você tiver aí um fogão com uma chama bem forte. A ideia é que ele caramelize por fora, fique douradinho por fora e mantenha a consistência por dentro. Já vou tirar, aquecer novamente a panela e entrar com pimentão. Sempre o mesmo processo. Um pouco da mistura de óleo e os pimentões. Pimentão também já está no ponto, douradinho por fora, ainda crocante por dentro, gasta menos tempo que a cebola. Vou repetir o processo para a cenoura agora. Novamente o mesmo processo, um pouquinho do óleo e a cenoura agora. A cenoura também já está tostadinha por fora, crocante por dentro. Ela gasta um pouquinho mais de tempo que a cebola e que o pimentão. Já vou tirar para a gente entrar com a carne. Pelo tamanho da minha panela, decidi colocar metade da carne, deixar ela dourar bem de todos os lados e depois preparar a outra metade. Então, um pouquinho de tempo parada, vai virando, até ela estar no ponto de comer já. Os cubos de lombo já estão bem dourados, o amido cria essa crostinha deliciosa nele. Já vou retirar essa primeira metade e repetir o processo com a segunda metade. Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, conte para os amigos e clique no sininho para receber nossas atualizações. O abacaxi, vou fazer o mesmo processo, mas vou usar uma outra frigideira, porque ele pode soltar suco, açúcar e eu não quero isso no meu prato. Um pouquinho de óleo e entro com o abacaxi. Tá bem quente, viram, né? Como o abacaxi é doce, vou colocar uma pitada de sal para equilibrar. O abacaxi também já deu uma bela tostada, já está bem cheiroso, já vou reservar para finalizar o prato. Eu quero mostrar para vocês uma forma diferente e bem interessante de finalizar o prato. E para isso nós vamos usar o bifum, que é uma massa feita com arroz, também oriental. Só que ela não vai ser cozida como a gente imagina uma massa. Nós vamos fazer de forma bem diferente. Para fritar o bifum, eu coloquei um pouco de óleo numa frigideira mais larga, porque ele é grande. Temperatura de fritura, vou testar colocando um. Olha que legal, ele sobe imediatamente. Vocês viram no teste que frita muito rápido. Então, coloca um pouquinho do bifum. Assim que ele subir, você já tira, antes de escurecer. Coloca no papel absorvente. Esse tipo de fritura tem que colocar sal logo quando ela sai do óleo. Para finalizar o prato, a panela continua muito quente. Vou voltar para cá os legumes, a carne, o abacaxi e vou acrescentar aquela mistura que nós fizemos com gengibre, shoyu para fazer o molho. Agora é só misturar até acertar o ponto aqui. Já está na textura boa, está bem cremoso. Antes de finalizar, vou colocar um pouquinho de sal. Experimentei e ele estava sem sal. Já está no ponto correto, legumes temperados, já experimentei, está cremoso. Se secar demais, o óleo começar a aparecer, pinga um pouquinho de água, não tem problema. Os 3 últimos ingredientes, vou desligar o fogo e vou só misturar. O gergelim tostado, deixar um pouquinho para decorar. A cebolinha, também vou deixar um pouquinho para decorar. E uma pitada de pimenta calabresa. Esse é um toque meu, não é uma pimenta comum usada na cozinha chinesa, mas eu acho que combina muito bem com o abacaxi. Agora é só misturar e servir. Transferi aqui para esse prato com motivos orientais também. Já finalizei com uma cebolinha fresca e um pouquinho de gergelim. Só para dar mais um contraste aqui por cima. Já tá lindo assim, né? Mas vocês vão ver como ele vai ficar lindo quando colocar o bifum frito por cima.
Gostou deste prato que mistura as técnicas chinesas com outros ingredientes? E da finalização? Essa eu garanto que você gostou. Então, quando fizer o seu, me mande uma foto e até a próxima.